Eu vou pedir para você abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu quero ler a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo de número 21. Desde a semana passada, nós começamos uma série de reflexões sobre o tema Viver em Família. No mês de maio, é o mês que nós dedicamos a uma reflexão mais focada sobre os relacionamentos familiares, sobre a nossa convivência com as pessoas dentro do nosso lar e com aqueles que fazem parte do nosso ciclo maior de família. Além dessa família nuclear, no núcleo da família, nós temos as pessoas que são próximas de nós, que fazem parte também da nossa família. Na semana passada, nós conversamos e vimos um pouco sobre como lidar com essa questão econômica, que interfere muito nos nossos relacionamentos familiares. Falamos sobre o quanto é importante a gente entender que a nossa família está acima do dinheiro, acima dos recursos. Como lidar com situações numa sociedade a qual nós estamos inseridos, que é uma sociedade onde não tem como desvincularmos da realidade materialista, capitalista, neoliberal, na qual nós estamos inseridos. Como lidar com tudo isso e não perder a espiritualidade, não perder os vínculos familiares. Hoje, eu quero abordar relacionamentos. É um tema que ele é tão presente na nossa vida quanto o do domingo anterior, porque nos relacionamentos familiares é que nós somos motivados e desmotivados, aonde nós geramos e criamos confiança e aonde também nós geramos os nossos traumas. E eu queria ler com você esses versos, porque o tema específico vai ser em torno do perdão. Os nossos relacionamentos familiares geram desgastes, eles geram feridas, e por isso é necessário que aprendamos a perdoar, para que possamos prosseguir. E eu quero ler esses versos. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Até aí. Eu gostaria de refletir com você dentro desse texto, em todo o seu contexto, trazendo para a perspectiva dos nossos relacionamentos familiares, os relacionamentos mais próximos. Até porque nós só somos feridos por pessoas que têm proximidade com a gente. Nós carregamos feridas no nosso coração e na nossa alma
quando se trata de falas ou ações de pessoas às quais nós confiamos. Nós só nos sentimos traídos, ofendidos, se a palavra que nos é dada é por alguém a quem a gente esperava uma atitude diferente. Por isso, as grandes feridas que acontecem, os grandes problemas pelos quais nós passamos, estão associados aos lugares e às pessoas com as quais nós temos mais intimidade, mais profundidade. Portanto, quando falamos sobre família, é muito comum a gente ver que as famílias têm mágoa, ressentimento, angústias, porque os relacionamentos familiares provocam isso. Porque se você espera de alguém uma palavra de ânimo e essa pessoa te abandona, isso gera um sofrimento, isso gera uma dor, isso gera uma ferida. Portanto, os relacionamentos familiares que foram criados por Deus para que nós vivêssemos de maneira harmônica, de maneira abençoadora, muitas vezes geram traumas, barreiras, e que parecem intransponíveis. E a única forma de superar essas barreiras é fazendo algo que não é tão simples para nós humanos, que é perdoar. Falar sobre perdão é muito mais fácil do que, de fato, perdoar. É comum de nós olharmos as pessoas em situações de sofrimento nos relacionamentos e às vezes dizermos a elas: perdoe, esqueça isso, supere, siga. Mas quando nós somos os protagonistas, aqueles que estão vivendo a dificuldade, a gente sabe o quanto é difícil isso. O quanto é difícil perdoar quando o mal é causado a nós. Mas a palavra de Deus vai nos dizer sobre a importância do perdão. E no texto que nós lemos, ela começa com uma pergunta de Pedro. Pedro, ele fica preocupado com isso e fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Quantas vezes eu devo perdoar aquele que é próximo de mim, o meu irmão? Ele vai pecar, ele vai errar contra mim, ele vai me ofender, vai me machucar, ele vai me ferir. E quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? O número da perfeição está bom? É suficiente? Né? Dá um limite, põe uma régua aqui, porque eu tenho que ter uma hora que eu falo basta. Qual é o limite? E aí Jesus responde, dizendo assim: olha, eu não te digo 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. Entenda essa expressão de Jesus. Há um texto no Antigo Testamento que fala sobre vingança. Depois de Caim matar Abel, no capítulo 4 do livro do Gênesis, há um canto que é entoado sobre vingança. E esse canto entoado sobre vingança, ele diz assim, que por 7 vezes se vingará Caim, e 70 vezes 7 se vingará Lameque. Essa expressão do Antigo Testamento é uma expressão de um ato de vingança interminável, um ato de vingança que não tem fim. Pelo mal que foi causado a Lameque, Lameque declara: essa guerra que foi instaurada contra mim, ela não vai terminar, ela não vai acabar. Eu vou continuar me vingando, me vingarei dele, me vingarei da geração dele, dos próximos dele, e não vai ter fim. Quando Jesus diz que você deve perdoar alguém 70 vezes 7, ele não está trazendo algo matemático, algo lógico. Ele está dizendo que o perdão, ele não tem fim. Até porque quando você perdoa, a conta zera. Você perdoou, zerou. Você perdoou de novo, zerou de novo. O que Jesus está ensinando para Pedro e para aqueles que o ouvem é que o perdão é algo que precisa ser indiscriminadamente ilimitado. É limitado. E nós precisamos pedir para que o Espírito de Deus nos ajude, para que nós consigamos exercer o perdão nos nossos relacionamentos familiares. Porque nós estamos sujeitos no nosso convívio a criar feridas e a sofrer feridas. Nos nossos relacionamentos, nós falamos, às vezes, no momento de irritabilidade, ofendemos. E ouvimos coisas que nos machucam.
Em muitos momentos nós geramos problemas de maneira intencional, às vezes até mesmo sem intenção, mas nos relacionamentos familiares, feridas são abertas. Maridos ferem esposas, esposas ferem maridos, pais machucam seus filhos, filhos ofendem seus pais, irmãos machucam seus irmãos. Os relacionamentos familiares, eles geram essas dificuldades, geram esses problemas, e nós precisamos aprender a perdoar. E o exemplo que Jesus conta sobre o perdão, para que os discípulos possam criar uma imagem na memória, uma imagem na sua mente do perdão, ele conta uma parábola. Ele conta a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, com os altos oficiais. Ele começa a dar visibilidade para a ideia do perdão. Ele diz assim: imagine você um rei, e esse rei ele resolve chamar as suas autoridades de regiões específicas para acerto de contas. Olha, quanto você me deve? Como que foi o andamento? O que entrou, o que saiu? E ele começa a acertar contas. Só que nesse acerto de contas, surge um dos que é conservo, que roubou o rei, que roubou a monarquia. E nesse acerto de contas, a dívida se torna visível. E o rei decide punir aquele que o roubou. Só que este que o roubou uma quantia muito alta. Quando diz o texto que ele roubou 10 mil talentos, 10 mil talentos é uma conta impagável. É uma conta impagável. É um valor que esse conservo não conseguiria pagar. Não teria como ele continuar trabalhando, economizando e conseguir saldar a dívida. Mas ele, no desespero, ele diz assim: me dá um tempo, tem compaixão de mim, tem piedade de mim, eu vou dar um jeito, eu vou hipotecar tudo que eu tenho, eu vou vender, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, mas tem compaixão. Mas ele sabia que ele não conseguiria pagar aquela dívida de 10 mil talentos, porque é impagável. Só que o rei tem compaixão e o rei diz assim: não, está perdoada a tua dívida. Ele se compadece, ele diz: olha, você errou, você pecou, você roubou, tomou algo que não era seu, mas eu te perdoo. O impossível aconteceu, o perdão da dívida foi manifesto. Só que na metáfora a história continua. E na continuidade da história, este indivíduo que foi perdoado, ele encontra o seu conservo que também lhe devia. E a história se repete. Mas ao se repetir, esse seu conservo lhe devia 100 denários. O que a metáfora, o que a parábola quer dizer é que a dívida do primeiro era impagável, a dívida do segundo era algo pagável, era algo que dava para negociar. 10 talentos era um valor significativo, mas um valor pagável. Alguns meses de trabalho era possível saldar a dívida. E este homem tem a mesma atitude, pedindo compaixão, pedindo clemência, pedindo misericórdia, dizendo: olha, espera, dá um tempo, não pegue a minha mulher, meus filhos, eu vou pagar a minha dívida, eu vou dar um jeito. Mas esse homem foi impiedoso, ele foi incompreensível, ele foi indiferente. Ele disse: não, você me deve e você vai preso, enquanto você não pagar essa dívida, você não vai ser solto. Ele não usou da mesma misericórdia que ele teve. Ele exigiu cada centavo que lhe era devido. E essa parábola contada por Jesus é para dizer a respeito da importância do perdão. O que Jesus está ensinando para Pedro, o que Jesus está ensinando para os discípulos, é que da mesma forma como eles foram perdoados por Deus dos seus pecados, eles precisavam aprender a perdoar as pessoas que lhes ofendiam. A parábola, ela quer mostrar que a dívida que nós tínhamos com Deus era impagável. E a dívida que as pessoas têm conosco, ela é pagável.
A dívida que nós tínhamos com Deus não seria possível saná-la se não fosse a compaixão de Deus através da pessoa de Jesus. Enquanto a dívida que as pessoas têm conosco é algo que nós podemos perdoar e prosseguir. É isto que a parábola quer trazer para nós. Mostrar que na nossa relação com Deus, mesmo sendo nós pecadores, mesmo a gente ofendendo a Deus, Ele nos perdoou. Mas assim como nós fomos perdoados e ofendemos a Deus, as pessoas ofendem a nós. E nós precisamos também oferecer esse perdão. E aí eu volto para as nossas relações familiares. Precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam nas nossas relações. Senão nós não conseguimos prosseguir. Nós ficamos feridos, machucados, indignados, revoltados. Às vezes nutrimos ódio no nosso coração por causa das feridas que nos foram causadas. É claro que há justificativas para muitas das nossas dores. As pessoas erram. E ao errarem, elas nos machucam. Ao errarem, ao pecarem, elas nos ofendem. Mas nós só conseguimos prosseguir se de fato conseguirmos perdoar. Se nós conseguirmos, apesar do prejuízo, seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele qual for, se nós conseguirmos sofrer o dano e dizer: Deus, eu passei por isso, mas a minha vida não vai continuar focada nisso. Eu vou focar no Senhor, no Teu amor, no Teu perdão, e eu vou prosseguir. E deixar que a justiça de Deus cuide de cada detalhe. Isso é perdão. Perdoar. Durante a nossa criação, o nosso processo de desenvolvimento, nós sofremos muitas coisas. Nós temos pessoas de gerações diferentes aqui. Nós temos várias gerações. Alguns de nós tivemos pais que falavam pouco, ou quase não falavam. Em alguns momentos, mais batido do que falava. Talvez você tenha tido uma infância que você apanhou demais. Não só apanhou, mas apanhou de uma maneira muito violenta. Isso gera feridas. Isso gera traumas. Ou talvez você passou por uma infância em que você teve a ausência dos pais. Os pais podem ter sido indiferentes. Não ter te orientado, não ter te aconselhado. Ou você pode ter passado por uma infância onde seu pai, a sua mãe sempre esteve presente. Te deram todo o amor que você ansiava, mas não te deram limite nenhum. E às vezes isso também faz falta. Nos nossos relacionamentos, nós temos coisas boas e temos coisas que não são tão boas assim. Nós temos histórias. Talvez uma palavra que a mãe ou o filho deu no momento de raiva e aquilo ficou gravado na sua memória. Uma palavra que às vezes até você hoje se arrepende de ter dito, ou que seu pai, sua mãe, um tio se arrepende de ter falado, mas falou. Falou e aquilo ficou, aquilo ecoou, aquilo gravou. E às vezes, até mesmo nos momentos do seu cotidiano, parece que aquela voz ressurge, ela ecoa novamente. Porque as nossas batalhas relacionais, elas estão presentes na nossa vida de maneira intensa. E a gente só consegue superá-las se nós conseguirmos fazer como nosso Senhor Jesus fez por nós, perdoando, dizendo, declarando: eu sofri, eu passei por isso, mas está perdoado no nome de Jesus. E você seguir a sua vida, você seguir os seus caminhos, aprender a perdoar. Muitos relacionamentos conjugais, muitos casamentos, eles vão se deteriorando pela falta de perdão. Porque problemas acontecem. Até se encaixar, até a gente se entender, muitas feridas são causadas. E é preciso aprender a perdoar. É preciso aprender a perdoar mais uma vez. É preciso conseguir lidar com as dificuldades, porque elas acontecem nos nossos relacionamentos. Os filhos precisam aprender a perdoar os seus pais. Às vezes porque passaram por um período de infância diferente do qual vocês estão passando. E os exemplos que nós tivemos, eles tiveram, são diferentes. E às vezes nesse processo de criação, feridas são abertas. E é necessário que haja perdão. Perdoar. Quantas vezes
Todas as vezes. É óbvio e é necessário que eu diga isso nessa noite, tratando sobre o perdão, porque quem tem o hábito de vir dominicalmente conhece a minha forma de explanar a palavra de Deus e trazer para a nossa convivência, para o nosso cotidiano. É óbvio que há situações e há momentos em que nós precisamos tomar medidas, que não significa não perdoar. Se você é vítima de violência doméstica, se você é vítima de agressividade, essas relações disfuncionais precisam ter um chega, precisa ter um basta. Não dá para continuar numa relação onde não há respeito, onde não se respeita a integridade física, a integridade emocional, onde não se respeita o outro. Mas até mesmo em relações como estas, em que você precisa tomar medidas, inclusive necessárias, diante da sociedade, é necessário que você prossiga a sua vida, mas se você não perdoar, você fica preso no ato de violência. Você não consegue prosseguir. Se você continua numa relação de abuso, e eu preciso falar sobre isso, porque eu não posso ser superficial nesse tema, porque nós encontramos famílias em que, inclusive, há abuso sexual, pessoas que sofreram abusos do padrasto, da madrasta, pessoas que passaram por situações difíceis, que precisam, inclusive, de um afastamento, porque a relação é uma relação de abuso. Mas só há cura para aquele que sofreu qualquer tipo de abuso quando ele consegue perdoar. Mas o perdão não é permitir que o agressor não sofra as consequências do crime praticado. O perdão é nós colocarmos aquela dívida diante de Deus e dizer: Deus, a justiça cabe ao Senhor, eu quero seguir a minha vida. Eu quero continuar a minha vida, porque eu não quero passar os demais anos da minha vida preso na ofensa, preso na ferida que foi aberta. É preciso perdoar. E que Deus, pela sua graça, por meio do seu Espírito, possa sensibilizar o nosso coração para que nós consigamos perdoar os membros da nossa família que nos ofenderam. E aqui eu falo, sem tom de brincadeira, às vezes até mesmo relacionamentos de genros com sogra, sogro. Em muitos momentos a gente brinca, e eu gosto também de brincar com essa relação, mas se alguma ferida foi aberta no seu coração por membros da família, perdoe no nome de Jesus. É preciso que o perdão seja liberado para que os relacionamentos possam prosseguir. É preciso que nós coloquemos diante de Deus o nosso coração para ser tratado. Porque senão nós vamos guardando, e a gente vai se tornando amargo, a gente vai se tornando triste, nós vamos nos tornando pessoas abatidas, desanimadas, desencantadas. Porque quando nós olhamos para o ciclo familiar, para as pessoas que estão próximas da gente, o que a gente vê é só dor, é só sofrimento. Mas o Espírito de Deus pode trazer cura ao nosso coração, e assim podemos, de fato, liberar o perdão. Voltando os olhos para a metáfora, voltando os olhos para a parábola, contada por um rei que presta contas dos seus servos, e os seus servos que buscam prestar conta dos seus conservos, lembre-se que essa relação se refere à nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. A nossa relação com Deus, de saber que Deus nos perdoou, Deus teve misericórdia de nós, e a nossa relação com o outro, que precisa também ter olhares de misericórdia e compaixão. Da mesma forma como nós erramos e queremos ser perdoados, que nós possamos também perdoar as pessoas que erraram contra nós. Eu sei o quanto é difícil isso, mas peça para que Deus trabalhe no seu coração. Se você carrega uma ferida no seu coração com algum membro da sua família, primeiramente ore. Peça para que Deus te ajude. Peça para que Deus te sensibilize. E quando possível, quando seu coração estiver pronto, quando você se sentir confortável, se você vê que é possível, sente com os membros da sua família e acerte situações que possam nunca ter sido acertadas. Converse, verbalize o perdão, perdoe, saiba que através do perdão, Deus vai curando as feridas da sua alma e vai trazendo alento.
Talvez você não esquecerá, e provavelmente não esquecerá, os problemas criados. Mas é diferente você se lembrar de tudo que você enfrentou com uma dor que angustia, e você se lembrar de tudo que você passou por meio de uma dor que te ensina. A dor que agoniza, ela nos faz sofrer a mesma ofensa todos os dias. A dor que nos ensina, ela nos conduz a um processo de maturidade e de saber lidar com a dor, de uma forma em que o nosso coração se torna grato, alegre, mesmo em meio ao sofrimento. E isso só o perdão pode nos conceder. Isso só o perdão pode fazer em nós. Se não houver perdão, a gente continua vivendo o mesmo ciclo repetitivamente e constantemente. Lembre-se, você foi perdoado. Mas lembre-se que você também precisa perdoar. Eu quero ter um tempo de oração com você. Se você consegue diagnosticar no seu coração alguma angústia, alguma inquietação, alguma mágoa, coloca diante de Deus em oração nessa noite. Peça para que Deus cure isso. Peça para que Deus te ajude a perdoar. Talvez algo que ninguém saiba. Talvez você esteja nutrindo uma indignação com seus pais, com seu irmão, com a sua irmã, com seu tio, com seu sobrinho, com seus avós, com seus netos. Talvez tenha tantas coisas que estejam entre essa relação, que precisam ser curadas, que precisam ser perdoadas, que precisam ser postas diante da cruz, e eu queria que você fizesse isso nessa noite em oração. Peça para que Deus cure você. Não deixe essa ferida te segurar, não deixe essa mágoa te impedir de prosseguir. Não deixe essa dor tirar o teu sono. Coloca na presença do Senhor, diga: Deus, eu quero perdoar, meu Pai, eu quero perdoar. Eu quero perdoar esse que me deve uma quantia que, por mais que seja significativa para mim, é uma dívida que pode ser perdoada. Comparada à dívida que eu tinha contigo, essa é pequena, é dolorosa, é sofrida, mas eu sei que com a Tua graça eu posso lidar com ela. Fale com Deus. Perdoe. Nós falamos de coisas que são tão graves, que acontecem, lamentavelmente acontecem. Mas também há coisas que são rotineiras, que são corriqueiras. Não que não gere dor, mas coisas que acontecem no nosso dia a dia, palavras que são ditas de maneira inapropriada, brincadeiras que machucam a gente, brincadeiras que tratam de pontos fracos nossos. São tantas coisas que às vezes está marcada no nosso coração e na nossa mente. E consciente da ação de Deus, da palavra de Deus, eu queria que você colocasse diante do Senhor e se libertasse disso nessa noite. Que o perdão de Deus te traga uma nova visão, uma nova perspectiva de tudo isso que você tem passado, ou que você já passou. Senhor, obrigado pelo perdão que o Senhor nos ofereceu na cruz do Calvário. Obrigado porque, mesmo sendo nós pecadores, o Senhor nos amou, nos perdoou por meio de Jesus. Obrigado, Senhor eterno, porque dentro da nossa consciência, nós sabemos que ofendemos a Ti, nos afastamos do Senhor, pecamos contra o Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor nos tratou com compaixão, misericórdia e nos perdoou. E agora, Deus, o que nós queremos clamar é que o Senhor nos ajude a perdoar os membros da nossa família que geraram alguma ferida, alguma mágoa, algum ressentimento no nosso coração. Seja por uma atitude, por uma palavra, pela indiferença, pela omissão. Deus, o Senhor conhece a realidade de cada um de nós aqui.
O Senhor sabe aqueles que passaram por momentos difíceis, por momentos graves, e só a Tua graça para curar essas feridas na nossa alma. Mas nós queremos aqui juntos nessa noite, de maneira sincera, de maneira genuína, dizer que nós queremos perdoar, Pai. Nós não queremos ficar presos à ofensa que nos foi alcançada. Nós queremos seguir, nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e prosseguir. Por isso nos ajuda, Pai. E através do ato do perdão, que relacionamentos possam ser curados, que relacionamento de casais possam ser restabelecidos, que relacionamento de pais e filhos possam ser reaproximados, que relacionamento de irmãos e irmãs possam ser novamente retomados, que haja alegria, que nós possamos ir na casa dos nossos parentes com alegria, com prazer, que nós possamos ouvir aqueles que cresceram com a gente na nossa infância, e mesmo com os equívocos que tiveram, que haja paz, que haja harmonia, que haja um brilho nos nossos olhos de um relacionamento que é redimido pelo sangue de Jesus, um relacionamento que é restabelecido pelo poder da graça, que só o perdão do Senhor pode nos trazer. Por isso vem e sopra sobre nós, ó Deus, e traga curas, para que nós possamos prosseguir, vivendo uma vida despreendida de qualquer mal que possa ter nos alcançado, de qualquer ofensa que possa ter perdurado por tantos e tantos anos, que tudo isso seja sanado pelo sangue do Senhor derramado na cruz. Em nome de quem nós oramos, no nome de Jesus. Amém.